Opa, e aí galerinha, beleza? Pessoal, olha só, eu tô aqui com uma questão da UFO de 2016, tá? UFO 2016, é a questão 44 lá da UFO Master Lista, né? Aquela lista que eu fiz com os últimos exercícios da UFO. Bom, vamos lá, olha só, nos camundongos o gene Ezinho recessivo produz pelos encrespados, né? Então eu já vou colocar essa informação aqui, ó. Essas informações de genótipo, gente, eu já aconselho sempre a você já colocar elas organizadas em algum cantinho aí do papel que você está fazendo a resolução, tá? Isso vai te ajudar a ter clareza das informações que você tem e das informações que você precisa encontrar. Então o gene Ezinho recessivo produz pelo encrespado. Eu vou colocar assim, ó, pelo crespo, Ezinho. O seu alelo dominante pelos normais. Alelo dominante, né? Ou seja, o Ezão vai ter pelos normais, ok? Então, você percebe aí que é um par de alelo determinando se o pelo vai ser crespo ou não vai. Em outro par de genes alelos, o gene recessivo azinho, ó, ele está falando de outro par de alelos, né? O gene recessivo azinho produz o fenótipo albino, tá? Fenótipo albino. Tranquilo? Então, deixa eu afastar aqui um pouquinho para ficar legal. Aí, fenótipo albino. Enquanto seu... Então, vou colocar aqui, ó, albino. Albino, né? Aquela falta de pigmentação. Enquanto seu alelo dominante produz fenótipo selvagem. Então, azão vai ter a pigmentação normal. Ele está chamando isso de selvagem, né? Repare, gente, que são dois locos gênicos, né? São dois pares de alelos diferentes. E também eu posso observar que são duas características diferentes. Um é se o pelo é encrespado ou não, né? E o outro é se tem pigmentação ou não. São duas características distintas, são dois locos gênicos distintos, são dois pares de alelos distintos, beleza? É importante você ter clareza disso. Agora, será que os dois estão em segregação independente ou será que eles estão em linkage? Sempre você tem que ter essa dúvida na mente. Quando o cara fala de dois pares de alelos, né? Na maioria das vezes é uma questão de segunda lei de Mendel, uma questão em que tem segregação independente, né? Já já isso vai ficar mais claro para você. Mas às vezes, linkage, né? Às vezes é um caso de linkage. Às vezes esses dois pares de alelos estão no mesmo par de cromossomo homólogo. Aí vai ser linkage, não vai ser segregação independente. Vamos descobrir isso. Olha só. Quando o camundongo dihíbrido, quando camundongos dihíbridos, opa, o que é dihíbridos, né? Dihíbridos, gente, é a mesma coisa, ó. Isso aqui é a mesma coisa que duplo heterozigoto, beleza? Dihíbrido é a mesma coisa que duplo heterozigoto. Tá, mas professor, o que é duplo heterozigoto? Vou colocar aqui, ó. Duplo heterozigoto é heterozigoto para os dois locos gênicos. É ezão, ezinho, azão, azinho. Isso é duplo heterozigoto. Ele é duplo heterozigoto para esse loco, duplo heterozigoto para o outro loco também. Foram cruzados com camundongos albinos e de pelos encrespados. Gente, albino, aqui ó, tem que ser azinho, né? Pelo encrespado tem que ser ezinho, porque é o recessivo que determina, né, esses fenótipos. Então ele está cruzando isso aqui com um indivíduo duplamente recessivo. Duplamente recessivo. Então, recessivo para o loco que determina se é crespo ou não, recessivo para o loco que determina se é albino ou não. Então, ele é crespo e albino. Ok, gente? Esse tipo de cruzamento aqui, gente, olha que interessante. Isso aqui vai ser um cruzamento teste. Eu já estou vendo ali o resultado ali que ele está dando, ó. Já sei que é um cruzamento teste. Então, já vou te contar o que é isso. Né? O que é um cruzamento teste? Isso aqui é isso. É um cruzamento teste. Toda vez que você cruza um indivíduo que tem um fenótipo, um genótipo qualquer, como esses aqui, ó, né? Ezão, ezinho, azão, azinho. Genótipo qualquer, com o outro completamente recessivo, é um cruzamento teste. Quando você cruza alguém com genótipo qualquer, com outro indivíduo com genótipo totalmente recessivo, isso vai ser um cruzamento teste, que isso vai revelar os gametas que esse indivíduo aqui está produzindo e em qual proporção ele está produzindo esses gametas. Quer ver? Olha só, vamos entender isso. Ou seja, você vai conseguir descobrir se eles estão em segregação independente, se eles estão em linkage. Se tiver em linkage, você vai descobrir se tem crossing over ou se não tem. Tá? Se tem crossing over, você vai descobrir qual é a taxa de crossing over, dá para descobrir. Então dá para descobrir muitas coisas, dá para obter muitas informações a partir de um chamado
cruzamento teste. E o que é um cruzamento teste? Cruzar um indivíduo qualquer com outro completamente recessivo para aquelas características. Quer ver? Olha lá, ó. Quando ele fez esse cruzamento, ele está falando para a gente que foi obtido, olha lá, ele está dando o resultado ali, ó. Foi obtido 79 camundongos de pelo encrespado e selvagem. Vou colocar essas informações aqui. 79 crespo selvagem, beleza? 79 crespo selvagem. 121 crespo albino. Crespo albino. 125 normal selvagem. 125 normal selvagem. E 75 normal albino. Normal albino. Repara que eu só estou colocando aqui as informações que ele me deu, né? Isso vai me dar clareza para enxergar algumas coisas. Por exemplo, genótipo. Bom, para ser crespo e selvagem, crespo tem que ser ezinho. Selvagem tem que ser azão traço. Vou colocar assim. Crespo de novo, ezinho. Albino, azinho, tá vendo, ó? Normal tem que ser ezão traço. Selvagem tem que ser azão traço. Eu tô fazendo isso baseado no genótipo aqui que nós já temos, ó, tá vendo, ó? Nós já temos aqui a determinação aqui do genótipo, né? Os alelos que determinam cada fenótipo, né? Normal tem que ser ezão, albino tem que ser azinho, tá vendo? Então eu já tenho aqui o genótipo de cada um dessas classes fenotípicas, né? Beleza? Agora, o que eu estou observando aqui? Esses dois, ó, esse aqui e esse aqui, estão em menor proporção, você está vendo isso? Então esses aqui estão em menor proporção. Menor proporção. Dá para você até achar em porcentagem aí qual que é a proporção. Se você quiser, você faz uma regra de 3. Eu acho que não vai ser necessário para essa questão. Ó, vamos ver aqui. E aqui está em maior proporção esses outros dois. Maior proporção, beleza? Então tem 2 em menor proporção, 2 em maior proporção. Isso aqui já é um indicativo que não é segregação independente. Se fosse segregação independente, ou seja, se tivesse de acordo com a segunda lei de Mendel, se esses dois locos E e A estivessem em segregação independente, eles teriam a mesma proporção. E aqui está dando para ver claramente que não é a mesma proporção. Ok? Não é a mesma proporção. Agora, vamos entender uma coisa. Por que isso? O que tem a ver com o que eu estou falando, né? Vou te explicar. Ó, se a gente pegar, por exemplo, esse indivíduo aqui que é duplo heterozigoto, imagina quais gametas eles poderiam fazer. Se fosse segregação independente, eles iam fazer o quê? Aqueles gametas, né? Um fator de cada par, ó, pode ser ezão, azão, pode ser ezão, azim, pode ser ezinho com azão e pode ser ezinho com azinho. Seriam esses 4 gametas, tá? Vou ter que colocar aqui, ó, todos na mesma proporção, ok? 25% para cada, se fosse segregação independente. E esse aqui ia produzir apenas ezinho, azinho, ó. Independente de ser segregação independente ou não, ele só produz ezinho, azinho, porque ele só tem ezinho para um loco, só tem azinho para outro loco. Então ele vai passar ezinho, azinho para todo mundo. Inclusive eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou até marcar aqui, ó, de rosa, ó. Vou até colocar aqui de rosa, ezinho, azinho. Ó, vou marcar aqui, ó, ezinho, azinho, como se esse indivíduo duplo recessivo, né, tivesse passando aí para todos os seus descendentes um azinho e um ezinho, tá? Então imagine que todos esses ezinho aqui e esses azinho que eu coloquei de rosa vieram desse progenitor recessivo, ok? Então o que sobra? O que sobra aqui, ó, vou pegar o verde para te mostrar. O que sobra aqui é o gameta do indivíduo duplo heterozigoto, ó. Nesse caso aqui, para esses descendentes aqui, ó, ele passou ezinho e passou azão. Esse gameta aqui, ó. Esse gameta aqui que formou aqueles indivíduos ali, ó. Tá vendo? Esses indivíduos aqui que tem crespo e albino, ó, recebeu ezinho e azinho do progenitor heterozigoto, duplo heterozigoto. Então foi esse gameta aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Então você já tá vendo o seguinte, ó. Ezinho, azão
tá em menor proporção do que Ezinho, Azinho, tá vendo, ó? Tá em menor proporção. Por quê? Porque eu tô vendo, ó. 79 recebeu Ezinho, Azão. 121, muito mais, recebeu Ezinho, Azinho. Tá vendo a ideia? Olha a lógica que a gente vai estabelecendo. Aqui, ó, gente, mesma coisa, ó. Aqui, ó, mesma coisa. Recebeu o quê? Ezão, Azão. Então veio desse gameta aqui, ó. Esse gameta aqui que formou aqueles indivíduos ali, ó. Fecundando esse gameta aqui sempre, ó. Tá vendo? Então, e olha a proporção, 125. A proporção maior. Tá próximo de 121, tá vendo, ó? Ou seja, esse gameta aqui e esse gameta aqui, eu tô vendo já que eles estão em maior proporção. Ó, esses indivíduos aqui, que estão normais e albinos, ó, eles receberam Ezão e receberam Azinho do progenitor duplo heterozigoto. Ezão e Azinho, que vieram desse gameta aqui, ó. Vieram desse gameta aqui. Então, repare que Ezão, Azinho e Ezinho, Azão estão em menor proporção. 75, 79, tá vendo a ideia? Beleza? Esses indivíduos aqui, esse gameta aqui, ó, foi passado para esses indivíduos aqui, ó. Proporção alta, 125. Esse gameta aqui, ó, Ezão, Azinho, tá formando esses indivíduos aqui, ó. Proporção menor. Esse aqui, Ezinho, Azão, Ezinho, Azão tá aqui, ó. Olha lá, ó. Ezinho, Azão, tá vendo? É para ficar claro. Ezinho, Azinho tá vindo para cá, ó. Olha lá, ó. Ezinho, Azinho. Tá vendo isso, gente? Então isso é para ficar claro, é para você entender com mais clareza, né? De onde está vindo esses genótipos, tá? Vou até apagar essas setas aqui para não ficar bagunçado demais. Foi só para você entender. Tá aí. Agora, então, o que acontece? Não é segregação independente. Se fosse segregação independente, seria todos esses gametas aqui na mesma proporção, 25% para cada, passaria na mesma proporção para todos os descendentes. Então eu teria todos os descendentes ali dos 4 conjuntos de fenótipos, seriam todos iguais, todos aproximadamente iguais, tá? Então isso aqui não é segregação independente, isso aqui é linkage. Aí olha só o que ele está perguntando. Qual esquema representa a posição dos genes dihíbridos? Repare que em todas as alternativas estão em linkage, ó. Se você tivesse olhado a alternativa rapidamente, você já perceberia isso, que é linkage mesmo, nem precisava estar aqui te explicando por que é linkage. Mas é importante eu te explicar isso para você entender, né, para você visualizar como que você identifica se é linkage ou se não é linkage, tá? Beleza? Quem já tem facilidade para isso, ótimo, mas tem gente que não tem facilidade para enxergar isso, é importante fazer essa explicação. Bom, então vamos lá. Agora, como que eu vou saber, né? Porque o dihíbrido, bom, dihíbrido você sabe, é Ezão, Ezinho, Azão, Azinho. Só que, como que tá isso, né? Tá desse jeito aqui, tá desse jeito aqui, tá desse jeito aqui. São formas diferentes, ó. Tá vendo? Como que eu vou descobrir isso? Vou te mostrar isso agora. Ó, vou te mostrar agora. Deixa eu apagar essas setas aqui. Eu tenho que perceber uma coisa. Quais são os indivíduos que estão em maior proporção? São crespo albino, tá vendo? Ó, esse, vou colocar dentro do quadradinho aqui para ficar explícito. E esse. Esses são os que estão em maior proporção. Quais gametas formaram esses indivíduos? Olha aqui. Ezinho, Azinho, Ezão, Azão. Então, o dihíbrido passou esses gametas para esses indivíduos que estão em maior proporção. Então, eu entendo que esses gametas, Ezão, Azão e Ezinho, Azinho, estão em maior proporção, como a gente já tinha deduzido. Então, eles estão ligados. Vai ficar assim, ó. Ezão está ligado em Azão, beleza? E Ezinho está ligado em Azinho. É assim que vai estar, né, a célula parental desses indivíduos dihíbridos, né? A célula desses indivíduos dihíbridos. Que é, na verdade, um linkage que nós chamamos de linkage cis, né? Eu poderia escrever isso assim, ó. Ezão, Azão, barra, Ezinho, Azinho. Tranquilo essa ideia, gente? Beleza? É um linkage que nós chamamos de linkage cis. Ele não pergunta, né? Mas já estou aproveitando para te relembrar isso, para retomar esse conteúdo com você. Linkage cis. Tranquilo? É uma questão difícil? Não necessariamente, tá? Vou colocar assim. Toda vez que cai linkage, muita gente já tem dificuldade. Então, só de falar que é uma questão de linkage, a maioria das pessoas já consideram difícil, ok?
Mas dentro das questões de linkage, essa não é tão difícil, porque ela não está pedindo muita coisa de cálculo, de probabilidade, né? Por exemplo, ele poderia te pedir aqui, ó, a distância entre esses genes. Será que você consegue encontrar isso? Ele poderia te perguntar a porcentagem de crossing over. Será que você saberia achar isso? Ele poderia te perguntar a porcentagem de gametas recombinantes, a porcentagem de gametas parentais, né? São coisas que podem ser perguntadas aí. E ele nem perguntou nessa questão. Então, para a questão de linkage, ela não foi uma questão difícil, foi uma questão até fácil, né? Beleza? E qual que seria a resposta? A resposta seria letra A, beleza? Gabarito letra A, que está indicando aí a resposta correta. Fechou, gente? Vou parar por aqui, tá? Não vou explicar mais, poderia até explicar mais coisas sobre linkage no exercício, mas senão acaba ficando grande demais, carregado demais. Eu acho que já deu para entender bem a questão e dar uma revisada legal aí em muitas coisas de linkage. Fechou? Abraço, gente. Até a próxima.